Vamos para o próximo vídeo aqui, que é o senhor, a fala do senhor logo, né, nesse momento de pandemia. O senhor estava ali falando sobre o sentimento do senhor, né, em relação a esses atos autoritários de alguns governadores. Que eu quero passar para vocês: a gente vive uma guerra política. E eu vou pedir aos jornalistas: vocês têm a capacidade de transmitir a verdade, apenas a verdade. Eu só peço isso a vocês. O estado do Rio de Janeiro hoje é governado por uma pessoa que é irresponsável, infelizmente. Peço a Deus que lhe toque o coração. 80% dos moradores de comunidade carente nesse país são autônomos, estão com fome. Aqui mesmo em Brasília, nas cidades ao redor, as pessoas não têm o que comer. A Itália, a França, a Espanha, países que tiveram um isolamento horizontal, foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo. Ninguém segura esse vírus, não temos vacina, temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou. O que o senhor sente assistindo isso aí? Pô, eu sinto orgulho de ter falado isso. Eu fico até emocionado, de certa forma, porque eu acho que eu fui muito feliz aí quando eu fiz essa observação. Nós vivemos um problema sério que nasceu na China, que a gente daqui a alguns anos a gente vai saber o porquê desse vírus foi criado na cidade de Wuhan. O senhor tem essa convicção, então? O senhor crê nisso? Plenamente, e direcionado para atingir uma parte da população mundial ligado à sua própria genética. Então a gente está falando de ataque biológico. Ataque biológico total. Você tem todo o oeste europeu, onde a gente tem Inglaterra, onde a gente tem Portugal, onde a gente tem Espanha, onde a gente tem França, e que são países, Portugal e Espanha, principalmente a Alemanha, são países que colonizaram e que enviaram pessoas para o nosso país, desde o nosso descobrimento. Nós tivemos na América Latina, na América do Sul, nos Estados Unidos, as pessoas que tiveram, os países tiveram o maior percentual de morte. A gente não teve esse mesmo percentual na Ásia, a gente não teve esse mesmo percentual na África, a gente não teve esse mesmo percentual nos países muçulmanos do Oriente Médio. Então, eu não tenho as pessoas com diabetes, por exemplo, grande parte do cidadão norte-americano tem problema com obesidade, foi o mais atingido. Sim, verdade. Mas eu sinto muito orgulho de eu ter falado isso, porque a relação entre ficar em casa e ficar na rua, ela não interferiria no número de mortes. Pelo contrário, ficando em casa interferiu numa crise econômica seríssima, que piorou a qualidade de vida, que causa desemprego e que também mata indiretamente pessoas. Até hoje, no dia de hoje, que a gente está gravando essa entrevista, 660 mil brasileiros perdendo a vida com Covid. Inclusive, um irmão meu, que morava em Itaipava, mais velho, perdeu a vida com Covid. Mas nem por causa disso eu mudo a minha opinião. Sim. Samuel, morrem por ano no nosso país 1.600.000 brasileiros, com Covid ou não. Nascem 3 milhões de bebês. Morreram 660 mil pessoas desde início de 2020 até hoje, dia 4 de abril de 2022. A gente tem mais ou menos aí, a cada ano, não chegou a 300 mil mortos. 300 mil mortos para 220 milhões de habitantes dá 0,1%. De cada 1.000 brasileiros, um morreu por Covid. É duro eu falar isso, é triste para quem perdeu um ente querido, mas a cada 1.000 brasileiros, um perdeu a vida, isso não é tragédia. Numericamente, isso não é tragédia. Tragédia pessoal minha ter perdido meu irmão, Então, para o senhor é uma tragédia pessoal, não é uma tragédia nacional, mundial. Como chefe de Estado, se você está numa guerra, você tem 500 mil soldados defendendo o país, e você teve 50 mil óbitos, você perdeu 10%, tinha que se fazer isso. Tinha que se fazer isso. Foi triste, mas você não poderia parar um país por causa disso. E no caminhar desses anos, onde tiver a paralisação, a própria Unesco, ela ela tem a convicção de que afastar as crianças da escola é um crime. Não, isso é um absurdo. É um absurdo. Escola, hospital, aeroporto, delegacia de polícia. Crianças quase não foram afetadas. Congresso Nacional não era para ter parado. Se o cara se prontifica a ser um deputado federal, um deputado estadual, é como um soldado que se prontifica a defender o país.
Um professor que se recusa a ir à sala de aula porque faz uma autodeclaração dizendo que é obeso, que é fumante, como no Pedro II, para não ir para... Esse cara tinha que ser demitido na mesma hora. É uma vergonha o que aconteceu no nosso país. Então, o presidente Bolsonaro, com todo modo diferente que ele tem de falar, é claro que se ele fosse um pouquinho mais polido, estaria melhor nas pesquisas, mas graças a Deus ele é verdadeiro. Eu acho que ele não teria chegado onde chegou se fosse mais polido. Ele não teria chegado onde chegou. Eu acho que ele chegou por causa do jeito dele, porque o brasileiro se viu. Foi aquele vídeo lá, é só você não matar, não sei o que, tu não vai pra lá. Cara, o brasileiro viu assim e falou, cara, é isso mesmo. Minha filha foi assaltada semana passada, minha sobrinha não sei o quê, meu pai morreu num assalto. Sim. Então o brasileiro, ele viu aquilo, política é muito sentimento também, né? O brasileiro olhou aquilo e falou, cara, tem um cara que pensa que nem eu. Eu não tô sozinho nisso, tem um louco lá, meu irmão, que é um louco que nem eu. Sim. Sabe? E ele perdeu às vezes o controle ali da fala, às vezes de alguma coisa, mas porque... Ele é humano, ele tem alma. Claro, Samuel. Quem de nós não perderia vendo uma pessoa sendo afetada, assaltada, morta? Claro. É de tirar você do sério. E a gente, é aquilo que eu falei logo no início da nossa entrevista, né? A gente só pode julgar alguém se a gente passa pelo aquele mesmo processo. Exato. Então, por exemplo, você ser deputado federal é uma coisa. Quando eu fui candidato a prefeito aqui no Rio, uma eleição majoritária, é completamente diferente. Sim. Agora, você ocupando o cargo de presidente do Brasil, ser criticado todo dia. Tem críticas que são positivas, que você vai falar, pô, realmente, eu estava errado. E democracia é para isso, é para criticar mesmo. Tem críticas altamente destrutivas e manipuladoras. A Globo nunca citou nesse período quantas pessoas perdem a vida por ano, porque a maioria das pessoas são muito ruins de conta, principalmente jornalistas. Ele não tem nenhuma noção de proporcionalidade. Ele não entende que são 5.560 municípios que têm 220 milhões de habitantes. Ele não sabe quantas pessoas morrem por ano, naturalmente, no nosso país. Então, esses números do Covid, quando eles são passados... um Maracanã inteiro faleceu. Cara, mas 1.600.000 pessoas perdem a vida no Brasil por ano. Ele não tem ideia que são 220 milhões de habitantes. Você acha então que houve uma politização da pandemia? Completa politização, uma narrativa que induziu grande parte da população que não tem acesso à informação a ter uma posição que eles não teriam se tivesse passado os dados corretamente. E o Bolsonaro, nessa coisa de ser atacado, de ter sido esfaqueado, de estar se sentindo mal, ele até hoje ele tem sensações que remetem ele àquele dia. Dores. Em Juiz de Fora, claro, dores. E que acaba comprometendo possivelmente o sono dele, o bem-estar dele. Verdade. E causa uma certa irritação. Mas as críticas são muito covardes. Sim. Muito covardes. Como é que você vê a CPI da pandemia nesse aspecto aí? O cenário que o Senado fez ali através de alguns senadores, claro, não foi a completude do Samuel, qualquer pessoa sensata, como é que os Estados Unidos, sem o problema de vulnerabilidade social que a gente tem, sem o problema habitacional, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, a gente está aqui na Barra da Tijuca, né? Sim. Quanto mais próximo do litoral, melhor você está bem. Sim. Melhor você está. Sim. Quanto mais para dentro você tem. Sim. Bairros hoje que, Subúrbio, infelizmente, são muito Baixada. piores. A gente tem a Tijuca nos anos 70 era fabulosa, o Grajaú era excelente, Andaraí, Vila Isabel. Sim. Porra, Campo Grande tinha uma qualidade de vida muito melhor, todo o Rio de Janeiro. Então a gente tem um problema social que é um problema habitacional seríssimo. Como é que os Estados Unidos, sem esse problema habitacional, com recurso pra caramba, porra, já chega próximo a 800 mil mortos. E o Brasil, com uma população semelhante, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Sim. É claro que, estatisticamente, se você levar em consideração que o Brasil é o quinto maior país do mundo, você vai ter uma mortalidade, não a taxa de mortalidade, mas o número de mortes mais elevado, porque o país tem menos gente. Em número geral. Como é que os Estados Unidos, com tudo isso, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que têm condições melhores do que o Brasil, tiveram um índice de mortalidade maior que o brasileiro? Isso não é citado pelos nossos amigos de oposição. Verdade. E não tinha vacina, né? O Brasil, menos de um mês depois que o primeiro inglês foi vacinado, o brasileiro aqui já estava sendo vacinado.